Lembra que eu falei de manhã? O sofrimento existe? Existe. Ele pode ser eliminado? Sim, ele pode ser eliminado. O que causa sofrimento na gente? É o apego. Como que a gente desenvolve o desapego? Desenvolvendo 8 virtudes. Vamos aprender essas agora? Vamos lá? A base para a gente conseguir trabalhar, para que o nosso trabalho, para que a aplicação da metodologia que vocês vão aprender daqui a pouco funcione, a primeira regra, seja um bom exemplo. Segunda regra, seja um bom exemplo. Tem que estar sendo colocada em prática na sua vida. Na sua vida, fora da escola e dentro da escola. Então, para que o professor tenha um bom resultado com a metodologia da educação em valores humanos, é fundamental que ele busque desenvolver essas 8 virtudes no seu dia a dia. É importante que ele busque entender essa necessidade dessa melhora interna, de utilizar as dificuldades para estar se melhorando como ser humano. Lembra, nós levamos o outro até onde a gente vai. Então, se nós não fizermos isso, o aluno não consegue. Mas se a gente pratica isso na nossa vida e você utiliza a metodologia, o resultado é fantástico. Vamos lá. Vocês estão percebendo que os valores humanos ajudam, né, dos dois lados. É que nem a bateria do carro. Você anda com o carro, você carrega a bateria. Você trabalha com o seu aluno, você trabalha com você melhora e ainda ajuda o outro a melhorar. Então rema dos dois lados, né? O professor e o aluno, é bom para a gente e para o outro. Virtude da correta compreensão. Que virtude é essa? A primeira virtude, gente, do desapego é compreender, ter a consciência. A cabeça reflete, o coração ele tem consciência. Ter a consciência de que tudo que a gente tem é transitório, é emprestado. Isso também vai passar. Lembra? É a primeira virtude que a gente tem que desenvolver dentro da gente, é isso. Tudo que a gente tem é emprestado. É a primeira virtude. Isabel, me ensina uma maneira prática de eu desenvolver isso. Tem uma forma prática de a gente desenvolver isso. Você pode colocar um celular ou um relógio para despertar de 1 em 1 hora. Se você mora perto de uma igreja que bate o sino de 1 em 1 hora, você pode aproveitar. De 1 em 1 hora, você repete para você mesmo em pensamento ou verbalmente. Tudo é emprestado, tudo é impermanente, isso também vai passar. Essas 3 coisas. Tudo é emprestado, tudo é impermanente, isso também vai passar. A repetição fixa. Você vai repetindo, repetindo, chega a hora que aquilo fica. E é interessante, você está passando por um problema, aí bateu o lapinho, isso também vai passar. Você vai ver que você começa a lidar com a vida de uma forma mais tranquila, né? Porque você sabe que não há dor que dure para sempre. Depois da chuva o sol sempre aparece. Então, ok? De 1 em 1 hora você faz essas 3 perguntas e isso ajuda a desenvolver essa primeira virtude. Se fizer isso durante 1 mês, você vê que bacana. 1 mês você fica bem bacana o resultado. Você muda a sua consciência. Consciência de que tudo é impermanente, tudo é transitório. Toda dor vem do desejo de não sentirmos dor, né? O medo, geralmente o medo de perder alguém é porque achamos que não vamos sobreviver ao sofrimento. Aí já começa a sofrer. Se eu perder fulano, vou sofrer demais, não vou aguentar, né? Aí já começa a sofrer. Pré-ocupação, ocupando-se antecipadamente. Se você cria o plano B ou o plano C, você já vai lidar com isso de uma forma melhor. Né? Uai, se eu perder fulano, eu vou pro plano B, eu vou pro plano C. Né? D, E. Na verdade, no meu livro, eu nem coloco A, B e C. Eu coloco escolha 1, 2, 3, porque número é infinito, né? Apego à inexistência da dor. É importante a gente, né, parar de ficar vendo o desafio como algo negativo. Gente, a luz. Nós não temos o polo positivo e o negativo? A luz é o símbolo da virtude. Para criar a luz eu preciso do quê? Do polo positivo e o negativo. Então, é preciso o tempo de aula e o tempo de férias. As 2 coisas na nossa vida para que a gente consiga desenvolver virtudes e desenvolver essa luz. Então, esse desapegar disso, eu não quero, não. A partir do momento que você compreende que os desafios vêm para você mudar, para você se transformar, você pode ter medo deles. E lembra, Deus não dá carga maior do que o burro, não. Pode ficar tranquilo. Se Ele te deu uma dificuldade, pode saber que você tem toda a condição de sair dela, de superar.
Deus é como se for, Deus, a vida é como se fosse um professor de ginástica. Ele não te dá uma dificuldade, um bom professor de ginástica, ele não te dá uma dificuldade maior do que a tua força. Se bota um pezinho muito fraco, você não fica forte. Se bota demais, Deus tem duas qualidades, ele é justo e misericordioso. Ele não te dá uma dificuldade maior do que a tua força. O que vier, pode saber que você dá conta de superar. E se transformar. Lembra que os desafios vêm para nos transformar. Distinguir o real do ilusório, o que realmente é importante na nossa vida, o crescimento interno. Para conseguir compreensão, é importante paz. Para a gente desenvolver essa compreensão a correta compreensão, essa virtude, é fundamental a paz. E a paz é fundamental a meditação. A mente reflete e o coração compreende e aceita. Segunda virtude, a virtude do correto propósito. É a total determinação em lapidar defeitos e desenvolver virtudes. Essa segunda virtude é você estar focado, determinado a utilizar os desafios para crescimento interno. Essa é a segunda virtude. Gente, na educação em valores humanos, a gente costuma... Lembra que nas zonas, a física, a dona Zahar, ela pede para a gente estar... as qualidades da pessoa espiritualmente inteligente, pergunta para quê? Esse para quê no sentido para desenvolver o quê? Agora, na educação em valores humanos, nós costumamos dizer o seguinte: quando você estiver passando por um desafio, não pergunte por quê, pergunte para quê. Para que eu estou passando por isso? Qual virtude? Para quê? Esse para quê, você está buscando a utilidade dessa situação. Então, em vez de perguntar por que aconteceu isso comigo, é para quê. Troca o porquê do para quê. Para que eu estou passando por esse desafio? Para me desenvolver qual virtude? Qual virtude me falta? Para que eu estou passando por isso? Com isso, eu fazendo isso, eu vou estar praticando isso aqui. A virtude do correto propósito. Gente, é importante você ter isso aqui anotadinho no cantinho. Depois vocês entram no site, porque aquilo que não é visto é esquecido. Então, é importante, tá? Chega uma hora que fica. Correta palavra. É a terceira virtude. Dizer a verdade, ser sincero e amável, evitando ferir os outros com as palavras. As palavras criam. A gente já viu de manhã a importância de falar coisas boas. Fale o bem, pense o bem e faça o bem. Assim todas as más tendências perderão suas raízes. Ok? É importante a gente fazer um empenho para melhorar as nossas palavras. Lembra? Melhorando a palavra, melhora o pensamento, melhora a atitude. É que nem um dominó. Ok? E se você tem que ser duro, lembra? Seja que nem rapadura, duro e doce. Aliás, o bom pai é boa mãe, bom marido, boa esposa é que nem rapadura, duro e doce. Temos tendência para ser duro ou para ser doce. Seja qual for a nossa tendência, temos que buscar esse meio termo. Virtude do correto pensamento. Todo delito começa num pensamento. Toda boa ação também começa num pensamento. Primeiro você pensa, o pensamento gera uma emoção e depois tem atitude. Então, pensando coisas boas, suas atitudes serão melhores. Pensamento negativo destrói, pensamento positivo cria. Virtude da correta conduta. Agir sempre com base nas virtudes, evitando causar danos em pensamento, palavras e ações. Tá? Se eu falo mal do outro, eu estou prejudicando essa pessoa. Se eu penso coisa ruim, eu estou prejudicando. Então, ou seja, temos que... E na verdade prejudicamos o outro e a gente mesmo, que a nossa frequência fica baixa. E se procuramos esse lado positivo, é bom para a gente e para o outro. Aqui, ou seja, não faça pelo outro aquilo que você não quer que faça com você. Lembra daquela palavra, da historinha das 3 peneiras, Antes de falar alguma coisa, passe pelas 3 peneiras. Primeira peneira é a peneira da verdade. Isso que eu vou falar é verdade, realmente? Segunda peneira é da bondade. Se fosse eu que tivesse feito isso, eu gostaria que saísse por aí falando isso de mim? Terceira peneira é da utilidade. Isso vai ser útil para alguma coisa boa? Se agarrar em uma peneira, você fica quieto. Só se passar nas 3, você fala. Se fosse comigo, eu não queria que falasse. Então não fala, não. Mesmo que seja verdade, então fica quieto. Fale o bem, pense o bem e faça o bem. Assim todas as más tendências perderão suas raízes. Virtude da correta maneira de ganhar a vida. Ganhar a vida por meios honrosos, corretos e benéficos para a humanidade.
Gente, a prática do professor, ele praticando isso na vida, ele está... Claro que todos nós temos defeito, ninguém é perfeito. Você não tem que estar perfeito, nem tem como a gente estar perfeito para começar a trabalhar com valores humanos. Agora eu tenho que estar no caminho. Ok? Nós vamos mirar no sol para acertar nas estrelas. É assim que a gente faz. E a cada dia a gente vai melhorando. Para que eu vou ser eu mesma se eu posso ser alguém melhor? Nós podemos ter síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim. Não pode, não. Para que eu vou ser eu mesma se eu posso ser alguém melhor? E lembra da virtude? Lembra da lei da entropia? Se eu não fizer um empenho para melhorar, eu pioro. Sétima virtude. Virtude da correta atenção. Consciência de palavras, pensamentos e ações. Concentração mental. Cuidado com a pressa. Nós vamos aprender. Às vezes temos uma ideia de quem pratica meditação fica parado, lesado. Não. A pessoa fica ligada, fica atenta. Melhora a concentração, melhora o aprendizado, fica atenta na vida. Tá? Porém, internamente fica tranquilo. É importante ter atenção no que eu falo, no que eu penso, nas minhas atitudes, para eu poder estar vendo o que está bom, o que não posso fazer, o que eu devo. Se eu não tenho atenção, eu vou estar usando palavra, pensamento e ação de forma inadequada. Daí a importância dessa correta atenção, né? E 8. A oitava virtude, virtude do correto esforço. Completo esforço e avançar no caminho das 8 virtudes. Então essa última virtude é eu buscar, de hoje, o resto da minha vida, a estar colocando isso em prática. Se eu poder escorregar daqui, volta. Só não erra quem não vive. Agora, se eu errei, eu peço desculpas. E se dá para consertar, eu conserto. Se não dá, peço desculpas e procuro fazer diferente ali para frente. Só não erra quem não vive. Mas é importante eu estar buscando aí, constantemente, nesse avanço aí, no esforço para o desenvolvimento dessas virtudes. Virtude do correto esforço. É utilizar a nossa vida constantemente com o objetivo desse crescimento interno. E correto esforço, procurar praticar essas virtudes na nossa vida. O que é ética? A origem da palavra ética vem do grego ethos, que quer dizer modo de ser, caráter. Os romanos traduziram o ethos grego para o latim mos, ou nos plural mores, que quer dizer costume, de onde vem a palavra moral. Tanto ethos, caráter, como mos, costume, indicam, olha que interessante, indicam um tipo de comportamento propriamente humano, que não é natural. O homem não nasce com ele, como se fosse um instinto, mas que é adquirido ou conquistado por hábito. Exercitando as virtudes, eu vou desenvolvendo dentro de mim, crio hábitos saudáveis. Percebe a importância? Para desenvolver a ética? Ética em tudo. Ética na justiça, na política, dentro de casa. Todos os setores da sociedade precisam da ética. E para se acontecer isso, tem que trabalhar valores. Os meninos que estão sentados hoje no banco da escola vão ser políticos, vão ser juízes, vão ser... E a ética? É agora. Nós vamos estar vendo a idade ideal para desenvolver os valores. A gente vai estar falando daqui a pouquinho qual é. Ética, reflexão sobre a ação correta. Então vamos lá. Agora vamos juntar toda a coisa. Formação do caráter é igual a desenvolvimento de virtudes. Quanto mais virtudes eu desenvolvo dentro de mim, melhor o meu caráter. Percebe que o caráter da gente nunca está pronto? Nós somos um ser em construção para o resto de nossas vidas. Formação do caráter é igual a desenvolvimento de virtudes. Desenvolvimento de virtudes, melhora o caráter. Com isso nós vamos ter um ser humano integrado. O que é o ser humano integrado? Para a educação e valores humanos é aquela pessoa que fala o bem, pensa o bem e faz o bem. Tá? O ser humano integrado, ele tem uma unidade entre palavra, pensamento e ação. Quanto mais ele pratica isso, mais integrado ele vai estar. Melhor o sentimento interno. E vai ser um ser humano que vai ter uma conduta pacífica. Ser humano integrado, que é igual a atitude ética, que é igual a conduta pacífica, que é igual a excelência humana, que é igual a resiliência humana, que é igual a inteligência espiritual, que é igual ao respeito aos direitos humanos. Só se consegue respeitar os direitos humanos se você tiver um bom coração. Ok?
Viu como é que está tudo interligado? Tudo que a gente falou. A educação é o processo de esculpir a personalidade humana. A educação e valores humanos não são para passarmos à frente dos outros, mas para passarmos à frente de nós mesmos. Hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor que hoje. Continuamente. A educação não se destina apenas a ganhar a vida. O caos atual é devido à constante ausência de unidade em pensamentos, palavras e ações. Se a gente começa a praticar essa unidade entre reto falar, reto pensar, reto agir, pronto. A falta de paz externa é um reflexo da nossa falta de paz interna. E a nossa falta de paz interna é resultado da ausência da unidade entre palavra, pensamento e ação. O fim da educação é o caráter. A unidade entra entre palavra, pensamento e ação, gera harmonia e paz e forma um ser humano integrado, que é o que a gente falou. A unidade na nossa vida é conseguida com a prática das 8 virtudes do nosso dia a dia. Ver o que é bom, ouvir o que é bom, pensar no que é bom, falar o que é bom, fazer o bem a si e ao outro e à natureza. Esse é o caminho para desenvolver virtudes. Então procura selecionar, viu, gente? O que você lê, o que você escuta, jornais, telejornais. Se eu sou uma pessoa otimista e convivo demais com pessoas pessimistas, a tendência é eu descer do que o outro melhorar, tá? E se eu convivo, tem que continuar mantendo o empenho para eu não piorar, para eu continuar do mesmo jeito. Se eu tenho um coração bom e se eu ando com pessoas com coração que precisa melhorar muitas virtudes, desenvolver muitas virtudes, a tendência é o meu coração ir piorando. Todo mundo sabe, me diga com quem tu andas que eu te digo quem tu és, não é assim? É porque é a lei da entropia. Um influencia o outro. Se eu sou uma pessoa que eu não falo palavrão, e se eu fico convivendo com uma pessoa que fala palavrão, pela lei da entropia, a tendência é eu passar para palavrão do que o sujeito que fala deixar de falar. E o que não fala tem que fazer um empenho para não começar a falar, senão ele entorta. Percebe que a gente não pode... Nós temos que manter ali acesa a nossa chama.